não, uma vez mais, e que lindo que foi venir, que bueno é estar aqui com vocês, não? Um domingo para alabar ao Senhor, que Deus seja honrado uma vez mais, não? Eu também abri com alguns já que me perguntaram, que estavam na expectativa de nosso regresso, né? E eu tratei de explicar-lhes, porque eles se acordam que nós foi duro deixar uma igreja amada já e agarrar minhas filhas chiquitas, com 40 anos, já não era um jovencito, não? Era um homem já que tinha responsabilidades profissionais, todo, e como quem disse, não? Respeitando acá as expressões, não? Uma patada em todo o que havia na vida e, outra vez mais, entre comillas, aventurar-se em uma coisa que não se sabia que era, não? E a convicção do Senhor nos trajo hasta cá. Pero é muito mais difícil volver que sair. Este é um hecho, não? Então, eu queria que vocês entenderam isso, não? Que sempre que vocês vão enviar um missionário, vocês vão enviar missionários ao campo, para a glória de Deus, vocês têm que entender que eles vão sofrer muito em deixá-los, porque é a igreja amada. Pero quando eles voltam de regresso do país onde Deus os puso, se Deus os chama de regresso, para eles vai ser mais difícil. É mais difícil deixar, não? E volver. Não que já seja malo, não? Está tudo bem já, mas é mais difícil, não? Porque acá vocês blindaram nós outros com tantas coisas que eram inesperadas, não? E essas coisas lo hace Deus para que podamos mirar a obra de Deus e dizer que realmente a obra de Deus vale a pena. Amém? Amém. Então, isso. Pero, eu estou aqui para trabalhar, não? Então, vamos, uma vez mais, buscar as Escrituras e aprender um pouco mais do Senhor, com muita gratidão no coração. Vamos a trabalhar, não? E hoje o texto está em Filipenses 1, de 8 a 11. Eu vi a pastor Billy falando sobre a igreja de los Filipenses, falando del tema de retiro praticamente, que era uma igreja com presente, passado e futuro, e que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então, na sequência de esta história de Pablo com a igreja de Filipos, ele faz uma oração em um momento. Seguido a estas palavras que cantamos agora, Pablo, como um apóstolo, pero mais bem como um pastor, ele faz uma oração para Deus, a Deus por sua igreja, uma oração intercessória, não? Essa igreja de Filipos é interessante, é marcante para Pablo, por las circunstâncias em que se deu, porque ele estava em sua segunda viagem missioneiro, aí ele tem uma visão de um homem que pedia que ele passara para a Ásia para ajudá-los, um homem, não é? Um homem. E ele chega nesta cidade, e ele hace Pablo, como judío, e estrategicamente e teologicamente, ele buscava os judíos para predicar o evangelho, as buenas novas. Porque os judíos já tinham as escrituras, e supostamente os judíos que atentavam às escrituras estavam na expectativa do Messias. E então, a buena nova para o judío era: o Messias ha chegado. Já hizo sua obra redentora. E agora ele vai vir outra vez mais para levar sua igreja. E vocês que passam a crer, agora são igreja. Então, Pablo sempre buscava, primeiramente, as sinagogas. Pero em Filipos não havia sinagoga. Porque eram necessários 10 homens, cabeças de família, para conformar uma sinagoga, que era uma extensão da fé judia, que era predicada em lugares distantes. O templo era Jerusalém.
Pero los prosélitos, los judíos de lejos, ellos se reunían todos, sabaticamente, todos los sábados, en la sinagoga. Pero en Filipos não havia 10 homens judíos e uma sinagoga. E ele busca um local de oração e vai a um rio. E quem encontra aí? Mulheres. E uma mulher aí se convierte com a prédica de Pablo. E ela então abre sua casa. E aí começa uma igreja. Pablo é preso por predicar o evangelho por várias circunstâncias que Hechos vai contar. O livro de Hechos vai contar. E aí se convierte el carcereiro de la prisão. Eles são liberados de maneira espetacular por el Espírito Santo. E têm que sair de aí depois, porque já querem matá-lo aí, pero queda a igreja. E Pablo visita esta igreja como 3 vezes. Em seu terceiro viagem missioneiro, em la ida e em la vuelta, seguramente ela visitou. Pero Pablo é preso por predicar o evangelho. E ele está em Roma, preso. E a igreja de Filipos lhe envia uma ofrenda. Uma igreja que ofrendou para a igreja de Jerusalém quando passavam, os irmãos já passavam necessidades de finanças. A igreja de Filipos enviou uma donação à igreja, aos irmãos que passavam por necessidade, por meio de Pablo. E esta mesma igreja, por meio de Epafrodito, agora lhe envia donações. Uma igreja amada, que nasceu da obra missioneira, uma das primeiras igrejas, das primeiras de Ásia, que nascem da obra missioneira, da ação de um membro, de um pastor de uma igreja sair e predicar a outra igreja. Não? E aí se conforma a igreja. E então Pablo tinha um afeto muito grande por los hermanos de Filipos. Se nota em todas as palavras desta carta. Uma carta chamada Carta de la Alegria de um homem que estava preso. Porque a alegria de la obra e a alegria de la comunhão de estes irmãos com Pablo e Pablo com estes irmãos era muito forte. E ela levava no coração. E ele escreve esta carta que Epafrodito vai levar. Epafrodito quase se morre para chegar com os mantimentos a Pablo. E Pablo então se lo envia de volta, agora já restaurado, pero aún preocupado por sua saúde. E com Epafrodito a carta de gratidão e de ensinança. E no meio desta carta, dizendo tantas coisas importantes à igreja, ele hace uma oração. Uma oração. Ele revela à igreja o pedido que ele hacía a Deus por esta igreja. E é isso que vamos ver hoje, no texto de Filipenses. Acá não é. Acá não vai. Acá tampouco. Ele gostou de estar assim. Não. Ah, por aí vai? Ah, tá. Vai por aí, então. Reviveu. Então, nós vamos falar sobre a oração pastoral. Já passou 3 vezes acá para que vocês pusieram curiosos, não? A oração pastoral, a oração que Pablo estava disposto a hacer por la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses. Pero vamos ao texto, que diz assim, Filipenses, capítulo 1, de 8 a 11. Porque Deus me é testigo de como os amo a todos vosotros com el entrañable amor de Jesucristo. E esto pido em oração, que vuestro amor abunde aún mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis lo mejor, a fim de que seais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
llenos de frutos de justicia, que são por meio de Jesucristo, para a glória e alabança de Deus. Oremos. Deus querido, te alabamos, te damos as graças por estarmos uma vez mais delante de tu palavra. Te alabo por el privilégio de poder estar acá e com muito temor te pido que tu me ilumines uma vez mais neste texto e a mis hermanos, a iluminação de tu Espírito Santo, para que compreendamos um pouco mais de ti. Llena-nos de tu palavra, llena-nos de tu Espírito, para que saigamos de acá com algo mais de ti, para fortalecidos vivirmos a vida cristiana que tu nos propões. En el nombre de Cristo Jesús. Amém. Amém. El motivo de la oración. ¿Por qué oraba Pablo por la iglesia? ¿Cuáles eran los motivos? Porque le daban cosas. ¿Será que era por eso? ¿Solo por eso? Si ustedes me dan un cuadrito, voy a orar por ustedes. Si ustedes me dan... No, creo que no es así, ¿verdad? Pablo no tenía esta intención en el corazón, pero Pablo tenía un motivo, algo que lo hacía doblar sus rodillas y orar por esta iglesia, ¿no? Entonces acá dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Entonces Pablo decía que amaba a la iglesia, todos vosotros. Era amor sin distinción. Pablo no tenía un grupito de privilegiados en la iglesia de Filipos. João é carcelero porque se convirtió. No era así. Pablo no tenía distinción en el amor. El amor era por la iglesia, o sea, por todos que conformaban la iglesia. Pablo amava el perdido, por eso salía a predicar al perdido las buenas nuevas. Pero el amor que tenía por los convertidos es diferenciado por los lazos, las relaciones que existen ahí. Porque cuando se convierte a Cristo uno, pasa a tener una relación conmigo de eternidad y no de temporalidad. Todos os amigos que tenho acá em Uruguai, que hice acá em Uruguai, são queridos. La igreja que Deus me deu para estar é especial. Tu igreja é especial. Cada hermano tuyo é especial. Pablo tinha a motivação de orar por sua igreja, por la igreja de Filipos. ¿Por quê? Porque era a igreja de Cristo. Então ele disse acá, amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Não era um amor que salia da personalidade de Pablo, de sua maneira de ser, de um emocionalismo. Era amor de compromisso, era um amor entrañable. A palavra cá, entrañable, quer dizer que vem de las entranhas de seu ser. Quando no Antigo Testamento eles queriam dizer que estavam muito emocionados como efeito de uma coisa muito forte, eles diziam que suas entranhas estavam movidas. A vezes decimos, não, me dá calafrio, se diz? ¿Me entende? Se falei mal? ¿Se entende? Escalafrio, sabia que estava mal. Los escalafrios, ¿no? Quando uno se enamora de la persona amada, ¿no? De la muchacha esperada, ou la muchacha por el muchacho esperado, a vezes le dá escalafrios, frio por acá, pero não é coração que decimos, não, é coração bum bum, não? A vezes acelera, a vezes não, pero este frio acá, por uma emoção. Quando há partido de futebol e queres sair campeão e vas a jogar, não sei, todos os futbolistas acá que tiveram esta experiência,
E antes do partido, te queda como que com escalafrios, não? As entranhas. O amor de Cristo é entranhável. Chega a mover as emoções, pero não são emoções. Emoção passa a ser uma consequência de um amor de Jesucristo. O amor de Jesucristo é um amor de compromisso. Cristo se comprometeu a morir por nós, os sujos. Ele se comprometeu. E aunque as emoções não eram tão interessantes, já, quando estava orando e pedindo a Deus que, se fuera possível, que lhe quitara este cálice, pero que seja hecha tu voluntad, e transpirava sangue, tamanha era as emoções que estavam aí, seu compromisso foi em la cruz, para posterior ressurreição. Compromisso. O entranhável amor de Jesucristo. Então, o dia que eu estou muito contente com Miriam e Henrique, eu les quero bem, sinto amor, um sentimento especial, eu los amo. E quando há uma discórdia entre nós, eu los amo. E vamos a charlar e vamos ver o que passa, porque o compromisso de amor é mais forte que as emoções. Eu hoje não quero falar com Henrique. Não existe isso. São compromissos de amor. Há dias que eu quero estar aqui, e há dias que eu me desperto e vou à praia hoje. Não posso. Não? E quem não passa por esta luta? Bueno, eu passo, tá? Por as dúvidas. Capaz que eu solo. Pero passo. Pero o compromisso é mais forte com Cristo Jesus. Pero al tener este compromisso, somos beneficiados por estes sentimentos entranháveis que nos arrebatam o coração, as entranhas, a mente, todo o nosso ser. Pablo amava a esta igreja. E este era o motivo, era o que motivava a Pablo a pedir a Deus em favor desta igreja. É assim. O motivo da oração era este. Amor por todos, amor entranhável de Cristo. Amor por todos, sem distinção. Eu vou à igreja para amar a Mengano. Não, el que me saluda, eu le amo, porque é de minha igreja. El que não me saluda, e el que saluda, amo também. El que me leva um regalito, eu lo amo. E el que nunca me habla a palavra, eu le vou amar, porque é a igreja. Meu compromisso é com a igreja. Estou compromissado com a igreja. Minha motivação é orar por a igreja. Pedir por la igreja. Quando tu pensas em Betel, não é um prédio ou um cartel com o nome, não, são exatamente os que estão aqui e estão comprometidos com a igreja. Isto é a igreja, e eu oro por esta igreja, e vós deves orar por tua igreja que é acá, com este entranhável amor, esta motivação. Amar a todos, com o entranhável, o profundo, o incalculável amor de Cristo, a la medida de las necessidades de los hermanos. Uno tem necessidade de ser escuchado, então sou oreja. Outros têm necessidade de escuchar, então sou a boca. Outros têm necessidade de consuelo, então eu sou um ombro. Outros têm necessidade de alimento, eu sou o que vai ao super. Outros têm necessidade de auto, eu sou o chofer. Outros têm necessidade de estar em um lugar limpo, eu sou o homem da limpeza. Eu estou sensível às necessidades da igreja. As maneiras de amar são incalculáveis. E estamos atentos. E que triste quando estamos desatentos. Eu, quando estou desatento.
Por isso a igreja, porque se completa. Porque Dona Marcelo não se dá conta, eu vi irmãos que estão aí calladitos fazendo coisas maravillosas para Cristo. O amor de Cristo. Este é o motivo da oração. É o que motiva a uno a orar por la igreja. É este tipo de amor. O amor de Jesucristo. A igreja vive com base no amor de Jesucristo. Qualquer outro amor que vocês queiram levar acá vai ser pouco. Amor por afinidade, simpatia, por comodidade, por conveniência, por amistad. Está lindo. Pero a igreja de Cristo se mueve por el amor de Cristo. Camina por el amor de Cristo. Por isso ela é indestrutível. A igreja nunca vai terminar. É o futuro. A igreja tem o futuro. Não vai terminar. Agora pensemos um pouco mais. Qual é o pedido que este pastor Pablo hace em sua oração? Qual é o pedido? Sabemos a motivação, o amor de Cristo, o entrañável amor de Cristo. Qual é o pedido? E esto pido, em oração, que vuestro amor abunde aún mais e mais em ciência e em todo conhecimento. O pedido de Pablo é que este amor que lo motivava a orar por eles, que este mesmo amor que está na igreja, que ele não solamente exista, pero que pueda abundar de maneira incalculável. Uma igreja que ama. Pero que vuestro amor abunde mais e mais, como? Como? Em ciência. Quer dizer, em conhecimento. Ciência, conhecimento. Não é ciência matemática, física, não é isso. É ciência bíblica, a melhor que existe, a melhor ciência que existe, que é a verdade. Amar em toda ciência, com todo conhecimento. O amor não é um amor desubicado, é um amor com conhecimento. O irmão está bem financeiramente, eu lhe levo na canasta de alimento porque lo amo. Ele não a necessita. O irmão está enfermo, eu vou fazer-lhe um assado. Não, ele necessita um ombro, consuelo, ser escuchado, empatia. O irmão necessita de um assado, comunhão. Aí eu vou aí falar de temas pesados da vida, da evidência da morte. Aí já temos uma expressão, não? Sem noção. Acá se diz um desubicado. Totalmente desubicado para amar. Conhecimento, entender os princípios de Deus, como o amor de Cristo camina, e bajo esta necessidade, atender com amor. Oscar Thompson era um maestro de escola dominical de uma igreja, já faleceu e deixou um livro escrito, e neste livro ele pôs uma definição de amor. Amar é satisfazer necessidades. Amar é isto. Os homens e mulheres que são casados sabem disto. Há dias que eu necessito ser amado, compreendido. Sim, está bem. Dale, eu te entendo. Aí eu digo, por lo menos um ser humano me entende, não? E às vezes a mulher necessita, tem necessidade de falar, e vou a escutar. Essa é a necessidade. Qual é a necessidade? De tu prójimo. Que necessita tu família?
quais são as necessidades de cada hijo tuyo no momento de sua vida. Qual é a necessidade de tu senhora ou de tu marido? Quais são suas necessidades? Amar é satisfazer necessidades. Por isso que muitos homens, quando a mulher se convierte, ele vem na igreja a ver o que passou. ¿Qué passou? Por isso que muitos homens são santificados por la vida de suas mulheres creyentes. Não? O matrimônio não é creyente. Um se convierte, ou passa ao contrário. O homem começa a aparecer. E aí a mulher vem na igreja, não por Cristo, mas para saber que magia existe, que meu marido vem acá, e agora chega em casa temprano, sobra plata, não há mais juego, não chega borracho, não pega a nadie, quer falar comigo, me levou ao super, não peleou quando eu pus as coisas no carrito. O que passou? Algo passou. Porque amar é satisfazer as necessidades. É o conhecimento, entender os princípios de Cristo para os relacionamentos. Quantos estão dispostos a escuchar o que a Bíblia diz sobre relação? Conhecimento. Não se pode amar sem poner atenção nisto. Não é como eu quero amar, é como eu devo amar. Ciência, conhecimento. Eu não agarro um auto e saio a manejar como eu quero. Um dia saí manejando como eu queria, saí golpeando meu espejito com os espejitos de los demás. Eu creia que tinha um golpe de visão de 21 anos, eu tenho 59. Está mal. Tem que ser bajo as regras. Bajo a verdade, conhecimento. Temos que entender isto. Conhecimento. Amar com conhecimento. A palavra cá, conhecimento, tem que ver com discernimento. É a mesma palavra. No original, tanto se põe conhecimento como discernimento. Creio que cabe melhor acá no texto, esta tradução. Discernir, entender, compreender e amar, dentro de la verdade de las Escrituras. Não é amar como eu quero. Há gente que regala um regalo a la persona, pero la verdade está regalando para ele mesmo. Mira que lindo isto, porque isto é maravilhoso. E ele outro assim, ele não necessita. Não lo necessita, pero quem regala está tão realizado de regalar algo que a ele gusta, que não está preocupado com quem recebe. Aí foram as nenas a comprar um regalito para um dos ninhos acá da igreja. E eu recebia 85 fotos de los regalos. Eu nem contestava porque eu totalmente inapto para amar nesta situação. Então, minha forma de amor foi deixá-los que sabem, não? Então, estavam as três com minha mulher. E se lhe damos isso, pero isto para ele, pero não lhe parece que para o ninho... E foto. Eu disse, bueno, em algum momento eu vou ter que dizer que entendo algo sem entender e dizer, compra esse e tchau. Porque se cerrava o super, a tienda aí, e porque estavam preocupados com o próximo. E está bem. Era bastante bem, não? Pero está bem. É assim. Discernir as necessidades e amar em las necessidades. É como a Bíblia diz para amar o inimigo. Como se ama o inimigo? Pega-lhe um tiro, já está. É o que necessita, não? Para que não exista. Não é. Essa é tua vontade. Amar o inimigo é dar-lhe de comer quando tem hambre, dar-lhe de beber quando tem sede. Pero vós sois vingativo e o homem tem hambre, toma água. Ai, tenho sede, comeu uma feijoada. E lo matas. Não, quando tem hambre, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Se necessidade vestir-se, dá-lhe roupa.
Um anciano uma vez perguntou a uma missioneira, uma senhora, e disse: eu não amo a meu marido, tenho que amá-lo, eu não o quero, pero tenés, porque a Bíblia não quer. Sabe de uma coisa? A mulher disse: eu vivo com ele inimigo dentro de minha casa. Ele é meu inimigo. Entendiste agora? Aí a missioneira disse: entendi. Este é tu texto para tu matrimônio. Amar a tu inimigo. E como vou fazer? Quando tenho hambre, dar-lhe de comer. Quando tenho sede, dar-lhe de beber. Amar o inimigo. Mas não estamos falando acá de inimigos, estamos falando da igreja. Amar. Com conhecimento, com discernimento, com ciência. E isto não é um acto, é uma jornada, é um caminho, é uma trajetória de vida que termina na presença de Cristo. Quando chega a sua igreja ou quando cheguemos em sua presença antes. É uma jornada de amor, de discernir, de conhecer, de entender. Esse era o pedido em la oração. Amor abundante em ciência e todo conhecimento. Todo conhecimento. Esse é o grande desafio para a igreja. Amar. Amar parece uma coisa tão... nós nos amamos. Acá todos se amam. Não. Há um caminho. Há conhecimento, há discernimento e há crescimento em amor. E Pablo pedia que a igreja de Filipos, que já demonstrava tremendo amor, incluso por ele que estava lejos, encarcelado, tremendo amor, e Pablo dizia que abundem mais e mais. Não se quedem conformados com o que somos, com o que temos e com o que alcançamos. O que alcançamos é nosso passado. O que estamos a alcançar é nosso presente. E nos esforçamos para melhorar, porque é nosso futuro. A igreja tem presente, passado e futuro. Então, nosso presente é amar muito. E o futuro, mais e mais, abundar, crescer, transbordar. Esta é a ideia do pedido de oração. Agora pensemos um pouco neste pedido e as consequências previstas quando este pedido passa a ser uma realidade. Esta dinâmica passa a ser uma realidade. Vamos a pensar um pouco nisso. Acá a Bíblia diz: para que aproveis lo mejor, a fim de que seais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Para que aproveis lo mejor. ¿Sabe o que é aproveis lo mejor? Esse término acá, aproveis, era utilizado para quando uno provava o valor de uma moneda. Não por o valor descrito, pero por el valor intrínseco. La moneda era de plata, pero la plata é plata, não? Então se tinha que provar se era a melhor moneda. Ou algum utensílio de metal en el comércio da época, havia maneiras de provar lo melhor. É como comprar hojas hoje em dia, não? Comprar uma hoja que tem antiaderente, né? Então, se eles passam um veneno, não sei o que vai soltando aos poucos e vamos comendo. Pode ser isso, não sei, não é o melhor. Aí agarrar um que é de barro, barro já é mais natural, parece ser melhor, mas quando fres um novo, você pega todo, então se pensas que é pior. Mas como é o huevo assim, aún para o estômago pode ser melhor. Mas há que é de alumínio não sei quanto, que não é malo, e que não pega e todavia não te mata. Este é muito melhor, não?
E tem outro de hierro, que aparte de não pegar, não te matar, te ajuda a viver, porque te libera hierro e outras coisas, então é muito bueno. Pero é malo para as senhoras flaquitas, assim, mais débiles, porque há que levantar uma olla desta, não? Tens que fazer ginástica com Diego toda a semana para poder levantar ollas e cocinar. Então, provamos lo melhor. Acá está dizendo que quando amamos de esta maneira, nós passamos a experimentar lo melhor. Não é que somos melhores que nadie. Somos os mesmos pecadores de sempre. Pero quando nos submetemos com humildade a amar, porque amar é ser humilde, é admitir que não sois a melhor pessoa do mundo, pero a pessoa que tem a Cristo, que é o melhor do universo, da eternidade, de todo o que há, é submeter-se a esta realidade, é submeter-se a sua palavra, é submeter-se a suas verdades e amar bajo estas verdades. Aí experimentamos lo melhor. Eu não sei, eu he experimentado lo melhor com vocês na história de minha vida. Que história? Para mim. Você, gordito, você viu, você foi. Capaz que sim. Uns estão chegando a hora, e este gordo quem é? Não? Pero mi coração, mis entranhas, mi ser, eu he experimentado lo mejor del amor de Cristo em meio de vocês. E o amor de Cristo se ha manifestado em minha vida por meio de sua igreja, por las iglesias onde Ele me puso de maneira tremenda e las traigo em la memória. Pero acá estou experimentando lo mejor. Lo mejor. Porque vocês amam de verdade. Pero ustedes têm que crescer e abundar en este amor. Porque Pastor Billy vai experimentar lo mejor de lo mejor. E vos também, se permanecer. Não fisicamente acá, pero permanecer acá em los princípios da palavra de Deus. Com conhecimento e discernimento. Aí vamos a provar lo mejor. E acá Pablo disse, a fim, ou seja, esta oração de superabundar em amor é para que vocês experimentem o melhor e que seais sinceros. Sinceros. Sem hipocrisia. Sinceros. A palavra sincero quer dizer, em original, sin cera. La cera. Porque hacían os vasos en el mercado y la quema de los vasos a veces salía mal. Y ellos tenían ranhuras ahí por el barro, que no llevó el cocimiento correcto. Entonces, el hombre que hacía el vaso, cuando se daba cuenta que había un vaso de esta manera, él agarraba cera y pasaba en el vaso y tapaba todo. E vos veías aí para vender um vaso perfeito. Pero quando lo ponías en el sol, aparecia todo. En la luz aparece. Pero el vaso bien hecho no tenía cera. Vos lo ponía delante del sol e estava aí, tal qual lo veía en la prateleira. Então, a palavra quer dizer sincera. Não podemos ser hermanos cristianos encerados. Temos que ser sincera. Que a la luz de las Escrituras pueda ver la autenticidade de su cristianismo. Que não se dá por palavras, por puro conhecimento intelectual, por los livros que leíste, por la quantidade de vezes que leíste a Bíblia, pero la maneira como has conocido las verdades de la Bíblia e las has praticado. Sincera, sem hipocrisia.
Eu amo, eu amo. Eu não digo que amo. Eu amo. Eu sou amado. Eu não estou dizendo que sou amado. Eu vejo que sou amado. Por quê? Porque minhas necessidades são supridas. Sou amado. Não é, Marta? As emoções, entrañable amor, há emoções. Pero a base do amor recebido não são as emoções. É o amor de Cristo. Que hace com que todas as ações de amor sejam sinceras. Sinceras. E acá diz, e irrepreensíveis para o dia de Cristo. A consequência desta dinâmica de vida é que nós vamos tomando uma sinceridade, uma verdade, de maneira a tornar-nos cada vez mais irrepreensíveis, hasta que Cristo chegue e encontre a sua novia, que é a igreja, sincera, verdadeira. Vamos a chegar com uma trajetória que Ele mesmo garantiza que nós vamos a ter. Como predicou o pastor Biller outro domingo. A garantia da vitória é Cristo para a sua igreja. Se dependera de nós, não chegaríamos. Não chegaríamos. Pero para o dia de Cristo, aquele dia que vamos estar na presença de Cristo, chegaremos com um histórico de amor vivido no seno de sua igreja. Isto é a igreja. Isto é a igreja. A vezes eu me passo de la raja e peco, de bronca, quando vejo a igreja caminhar para ser uma instituição ou ser manejada como se fosse uma instituição, como qualquer empresa ou comércio que há afuera. Estamos infinitamente arriba desta realidade. Não podemos conformar-nos com isso. Nuestras linhas são elevadas, não por nós, por el Cristo que nos redimiu. Nossa regra está muito alta e só o Espírito Santo nos move hacia elas. Pero queremos a vezes poner a igreja em nossa regra e julgarmos de hombrecitos de negócios, de mujercitas de negócios. É abominação, é profanação, é sacar o excelente do Evangelho. A obra de Cristo, seu plano, seus planos, sua maneira de governar, está todo escrito. É só ler e aplicar. Sincero, irrepreensível em las Escrituras. A esto estamos. Cumplimos lo que sea para testemunho de los perdidos, pero nuestra regla y nuestras acciones y nuestras justificativas y nuestro propósito y nuestras ambiciones en el mundo, ambiciones cristianas que Cristo nos da, es una conquista, no con arma, no con espada, no con enriquecimiento para poder ter muita plata, para poder ser. Não, a igreja de Cristo ha crescido com sua extensa maioria de pessoas sem condições financeiras. Hoje, o país que vou agora, 22% de evangélicos, 90%, e eu penso que me equivoco para abaixo, do Evangelho foi passado nesta nação por pessoas de menos de 4 sueldos mínimos e transformou vidas, e transformou famílias, e transformou cidades, e transformou. E acá passa o mesmo, vocês podem crer. Não há nenhum magnata acá. Esse aí, por favor, se apresenta, não? Me parece que não. E se viene acá, ele vai aprender com as Escrituras o que dizem as Escrituras sobre ele. Que ele deve alegrar-se em sua insignificância.
porque Deus não necessita de nada que tem Ele para que sua obra siga. E Ele está tendo o privilégio de participar. E o único que tem é uma grande responsabilidade de lo que leva acá em seus bolsillos. E esta é a salvação deste homem. A palavra de Deus. Por isso que o jovem rico saiu tão entristecido. Então, estamos falando acá de pessoas sinceras e irrepreensíveis. Consequência de uma vida de amor. Consequência de uma vida de amor. Se amamos de maneira verdadeira, passamos a ser sinceros e irrepreensíveis. E irrepreensíveis. Quer dizer, um bom testemunho entre nós mesmos, entre os irmãos que se reúnem em outras igrejas, mas não estamos aqui para mostrar-nos, para exibir-nos. Estamos aqui para admitir nossa pequenez e seguir adelante. Se é o ángel, decide que hoje não. Outra consequência de uma vida de amor, segundo os propósitos de Cristo, llenos de fruto de justiça, que são por meio de Jesus Cristo. E aí vamos a ver os frutos do Espírito Santo manifestados em la igreja. Frutos de justiça. Frutos. Cada um vai frutificar para o Evangelho dentro de lo que Deus lhe ha chamado. Aaron está frutificando aí, Matias acá, Bíblia já, Henrique aí, Gabriela aí, Jacinto já, cada um com seu dom, pero frutificando. O dom está. Eu quero ver os frutos. Eu recebi uma classe sobre abacate. Abacate? Aguacate? Palta. Tá, palta. É quase igual, mas totalmente diferente do que disse. Pero allá falávamos sobre abacate, porque éramos em minha casa. Pero era palta. E tinha uma classe de palta, que a palta macho tem que ser plantada, a palta hembra tem que ser plantada, os dois se encontram, se namoram, vão ao cine, se casam, e aí a palta vai aparecer. Porque se não há estas duas árvores que se amam, que estão juntas, se põem uma cá e outra já, elas não se conhecem, há que fazer um assado, aproximá-las, tem todo um tema para que haja uma palta. Para que haja uma palta. Se não passam coisas, o fruto não aparece. Se não passa o amor, como descrito acá, se não há sinceridade, se não há ciência, se não há conhecimento, discernimento de como se amar, se não há desejo de superabundar neste amor, os frutos não vêm, não aparecem. Somos um árvore de pautas sem pauta. Palta. Um árvore de palta sem palta. Temos que estar conscientes disso. Jesus viu uma higueira e não havia frutos. E ele a secou, porque não dava frutos. Nós temos que dar frutos. Israel não dava frutos. Deus disciplinou Israel. E Deus disciplina a sua igreja também. Nos tira um pouco de nossa zona de conforto, de tranquilidade, de nosso sillão de tranquilidade, e nos hace salir e fazer algo. São as provações, as lutas que todos passamos. Se vamos enumerar este ano o que passamos, vários de nós acá, foi bravo. Pero como salimos? Listos para amar mais, para crescer mais, para seguir um pouco mais, hasta que Ele venga. Então, frutos por meio de Jesucristo. El entrañable amor de Jesucristo praticado por sua igreja genera fruto. Fruto é consequência.
Fruto não se produz em laboratório. Fruto não se pode comprar. Fruto não se pode regalar. Só o Espírito Santo regala frutos. Porque hace com que nossa vida seja uma vida de verdade, sincera. O pastor orava por sua igreja, allá de la cárcel, uma igreja que foi plantada por ele, um apóstolo, na verdade, pero sí, pastor, com o sentimento pastoral. Pedia que a igreja amara, muito mais. Llenos de fruto de justiça, que são por meio de Jesucristo. Lindas consequências sofreremos se amamos, verdade? Lindas consequências. Lindas consequências. Aprovar o melhor, salirmos sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. E vamos a levar frutos de Cristo. Vamos a frutificar. Permanecer em Ele e frutificar, como disse o Evangelho de João. Que bendição, não? Que bendição. Pero para isso hay que amar. E esta é a oração de los pastores. O pastor Billy vai orar sempre por vocês nesse sentido. Senhor, que se multiplique o amor. O amor com conhecimento, o amor com discernimento. Por isso se predica a palavra, para que haja conhecimento, discernimento. Algo prático para a vida de cada um de nós. Deus ministra a nós quando preparamos e ministra a todos nós, e outra vez mais a mim, quando predicamos. Porque Ele quer que todos sepamos. O conhecimento bíblico não é um privilégio guardado em uma bolsa escondida. Bolsa escondida é muito antigo, não? Em um pendrive. O pendrive já passou também, não? Essa coisa tecnológica que chega na nuvem. Na nuvem até celestial, não? Na nuvem, né? Então, se na nuvem de Billy está todo o conhecimento bíblico, ele saca alguma coisinha, habla aí, e vocês não têm acesso. Não, é todo o contrário. Deus está abrindo todo o seu conhecimento à sua igreja por meio de dones. E o pastor tem o sujo. E a oração é que vocês abundem em amor. E para isso hay que ter conhecimento de la verdade. Porque sem la verdade não se ama. Não se ama como se deve. Lo que cura el alma del ser humano es el amor de Cristo, praticado por los suyos. Alma enferma, lastimada por las historias de la vida. No importa cuál sea la historia, tu alma está herida, el amor de Cristo te sana. E se não crees nisso, estás en el grupo equivocado. Buscar em outro lado a resposta que queres. Porque acá só há uma resposta: a palavra de Cristo. O conhecimento da palavra e a maneira como ela propõe as coisas. E nós la praticamos, sana nossa alma. Eu me sentia um inútil, vítima da sociedade, porque nasci em um bairro pobre, era pobre e andava com gente muito pobre, violenta, peligrosa, e eu me sentia a vítima. Quando Cristo me chamou, o único que tive que fazer foi servir a toda esta gente que estava a meu redor. Minha alma foi sanada por el amor de Cristo, porque o amor de Cristo que é, Ele me amou e me salvou, e agora eu vou amar a todos, e todos estavam aí a meu redor. Então eu já não veia mais minha vida, mirando, oh, pobre de mim. Não, eu tinha necessidades para suprir, e coloquei tinha, que era nada. E o Espírito Santo e Cristo nos capacita a amar. E à medida que conhecia as Escrituras, melhor conseguia amar estas pessoas, servi-las. E quando me di conta, estava sanado. Porque amar sana. Porque o egoísmo muere. El yo não existe mais. Porque eu não estou agora para servir-me, eu estou para servir. E Cristo me sana.
e eu posso ser utilizado para sanar a outros. É um grande remédio para a alma, o amor de Cristo. Se vocês querem saber mais, sigam escutando a palavra de Deus. Mais aún, sigam falando em particular com o pastor. Hagam perguntas e só aceitem as respostas com a palavra aberta, porque essas vão fazer toda a diferença. Porque aí não é na nuvem de brilho, pastor, nem do missionário, nem de nadie. É a própria Escritura entrando em tu coração. São as consequências do amor, llenos de frutos de justiça, que são por meio de Jesus Cristo. Sinceros, irrepreensíveis, llenos de frutos de justiça. Linda consequência, não é? Para uma vida de amor. E o propósito desta oração e o resultado final, esta manhã tem um aplauso, tá? Por as dúvidas, não? O resultado final. O resultado final. El 11, parte B do verso. Aquela era a parte A, aquela a parte B. Para a glória e alabança de Deus. Tudo isto passando para quê? Para que Deus seja alabado, glorificado. Aplaudimos mal acá, pero é para o Senhor. E é o melhor que temos por agora. Eu um dia vou visitar a vocês, bem mais viejito, e a igreja capaz que está aplaudindo da mesma maneira. Não importa, eu não vou estar decepcionado. Se é sincero, porque eu já vi muita música muito ordeira em grupos que se reúnem em nome de Cristo. Pero a luz de Cristo quando brilha, há cera. Eu prefiro aplausos descompassados, sincera. É para a glória de Cristo. Então, a oração do pastor é para que a igreja ame de maneira correta, para que Deus seja alabado, glorificado. Não os pastores, não em nome de Batista Betel, em nome de Cristo que domina a igreja. Amém. Muito bem. É isso. Vocês creiam que eu me havia ido? Mentira, não me fui. Pero agora Billy me vai levar, creio que não há casa. El viernes vou. Os que queiram levar algumas valijas, há 20 valijas. Não sei como vai levantar o avião. 20 valijas. Com muitos livros e pouca roupa. El que queira acompanhar e poner uma valija em seu auto, às 3 da tarde, creio que vamos sair aí de Costa Azul, rumbo ao aeroporto. Costa Azul não, Atlantic City. Estava pensando em Henrique. Era uma tiradita para Henrique acá. Se ele sai às 3, chega às 3h20 em minha casa, capaz que vá. Muito bem, Daniel. De Atlantic City, saímos, aí, na Rambla, em Atlântida, não? E vamos para aí. Aaron e Pastor Billy nos vão acompanhar hasta já e ter uma participação no culto já, que eu não tenho ideia de como vai ser. E vamos aí a estar vivendo. Todos estão invitados a um momento irem à minha casa, que eu não sei qual vai ser aí. Não há casa por agora para mim, mas vai haver. Teto vai haver. Na casa é outra história, não? Pero eu estou muito contente com a relação que se hizo entre a amada igreja Betel com a amada igreja Maranata, não? Eles foram minha Antioquia,
ustedes estão sendo mis hermanos de Éfeso en la playa, ¿no? Eu espero que o fim mío allá não seja como o de Pablo em Jerusalém, obviamente, que seja algo mais interessante, ¿no? Pero lo que se ve en la playa con Pablo es una manifestación de los entrañables afectos del amor de Cristo, ¿no? Foi lo que eu he experimentado com vocês, de maneira intensa experimentamos, como disse Felipe, que campamento, ¿no? Aí foi uma experiência muito reconfortante para nossa alma, ¿no? Então, los lleva en el corazón e ustedes são privilegiados porque Deus ha provisto um pastor para ustedes, ¿no? Eu hablé a várias pessoas que em qualquer lugar do mundo que Deus me lleve, eu não tenho dificuldade nenhuma em levar a pastor Billy e sua família comigo. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Cuidado comigo, igreja. Eu los levo, eu los amo muito. Então, era isso. Eu quero orar com vocês e agradecer uma vez mais, para que podamos sair a comer. Está bem? Vamos orar. Deus querido, graças uma vez mais por tu palavra, que é a mais importante em toda esta história que tu has escrito nesta igreja desde os tempos do missionário pastor Rangel hasta o dia de hoje e para o futuro que tu has proposto a esta igreja. Eu te dou graças a Deus porque me hiciste participar deste amor e de esta comunhão. Eu te sou grato por todo. Tu me diste muito mais de lo que merecia, excedeste em todas as expectativas e uma vez mais te mostraste amoroso, misericordioso, fiel e não tenho palavras para dizer-te, oh Deus, lo que puedo viver hoje com 59 anos, tudo isso que tu me has regalado. Graças por tu igreja, graças por pastor Billy, por Laodicea, seus filhos, graças por esta família que tu pusiste acá para dirigir tu igreja, graças por poder participar desse ministério por um tempito e que tu sigas bendicindo a igreja Maranata que me enviou acá. Se de tu vontade for, que Jesus me envie para onde tu queiras e estamos listos para servir-te, ó Deus, não porque estamos listos e preparados, mas porque dependemos e queremos seguir dependendo de ti. Graças por tudo, por tu amor, por la maneira como tu nos enseñas a amar e por las consequências de um amor tão belo, tão lindo, que nos hace ser sinceros, nos prepara irrepreensíveis para tu dia. Podemos provar lo melhor, podemos realmente ter o privilégio de levar frutos para ti. São coisas que nossa mente não alcança. A grandiosidade é isto. Pero graças porque aún assim tu nos permite participar. Por todo isso te somos gratos. Em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Padre, a salvação de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com a Igreja Bautista Betel de Atlântida, com a Igreja Bautista Maranata em Brasil, com todas as igrejas que se reúnem bajo tierra em tu nome. A eles tu bendição e a ti toda a glória. Amém. Que Deus os bendiga. Muitas graças.